Meus queridos irmãos, boa tarde a todos, bem-vindos sejamos mais uma vez à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que vos abraça com muito carinho, desejando que tenhamos realmente uma tarde muito boa a partir de agora, fundamentando nos valores que estamos buscando do Espírito imortal que somos todos nós. Meus queridos, bem-vindos sejamos novamente, então, à sede da Sociedade Espírita para a nossa exposição das 18 horas, e é uma alegria imensa vê-los conosco nesta tarde. Nós vamos ser conduzidos hoje pelo nosso querido professor Rubens Braganholo, que está aqui conosco já. O Rubens é um coração enorme, amigo nosso há muitos anos, labuta no Centro Espírita Vivenda de Luz em Toledo, e sempre que possível ajustarmos a sua agenda, ele está conosco. Irá trabalhar esta expressão muito familiar para nós, que um dia todos seremos anjo, e se nós estamos duvidando disso, então vamos aguardar que o Rubens vai caminhar por essa estrada para nos iluminar a partir de agora. Nós vamos fazer a prece, uma pequena leitura, um conceito introdutivo, e o Rubens vai nos conduzir na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que despertam gradativamente de sono milenar, e junto com esse despertamento uma imensa responsabilidade, já que deveremos participar desta obra infinita da vossa criação. Temos consciência plena, a partir de agora, de envidar todos os esforços possíveis para que, através da nossa postura, da nossa conduta reta, possamos influenciar outras almas queridas para que também possam fazer o mesmo. O que estamos vos solicitando nesse momento, através do vosso coração magnânimo, da vossa bondade infinita, é que sejam potencializadas as nossas forças, a nossa coragem, para que possamos, dessa maneira, além de realizar a nossa tarefa, acelerarmos o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos e que nos seja permitido, Senhor, darmos início às tarefas desta tarde. Que assim seja, Senhor. Já que o Rubens vai trabalhar o aspecto da evolução, e um dia todos seremos anjo, a psicologia profunda tem nos dito a respeito disso, que o processo de crescimento em relação à própria plenitude é impostergável e dele ninguém se evade. Serão sinais demonstrativos da sua presença quando surgirem os primeiros vagidos de compaixão e de ternura, de amizade desinteressada e o desejo de retribuição. Uma característica de que realmente estamos ascensionando para um dia nos tornarmos anjo. Mas isso será explicado pelo nosso querido professor. Nós vamos, honrado, ouvi-los mais uma vez. Nossos cumprimentos a todos e que possamos aproveitar esse momento para refletirmos um pouco mais na busca da compreensão dos ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. O conhecimento da doutrina espírita nos proporciona algo extraordinário, algo que as outras instituições, sejam de caráter religioso ou não, dificilmente nos fornece. Porque o Espiritismo se torna para nós uma ferramenta para compreendermos melhor o caminho que temos que percorrer. O fato de trabalharmos com a fé raciocinada é algo que nos ajuda muito, porque por essa fé raciocinada nós temos iluminado o caminho, nós temos mais facilidade de compreender, de distinguir o bem e o mal, e a partir disso fazer as nossas escolhas, despojando-nos das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas inclinações tão naturais. E hoje nós vamos falar sobre um tema, brinquei com o Vaninho quando eu falei do tema, parece meio de criança, meio
sei lá. Mas o fato é que me encantou estudar um pouco sobre essa questão dos anjos, porque dentro da cultura, dentro daquilo que nós aprendemos, dentro do que os povos acreditam, está presente a figura do anjo. Mas é uma figura mais ligada àquela ideia de atitude angelical, de criança, de bondade, de beleza, mas parece algo distante, porque anjo, não sei, parece uma coisa meio estranha. A gente lembra da oração do anjo, né? Meu zeloso guardador, nós aprendemos, né? E ficou dessa forma. Mas quando nós abordamos qualquer tema dentro da doutrina espírita, são vários critérios que nos levam a debater, a expor sobre essas ideias. E um deles, é claro, aprender mais, conhecer mais, mas principalmente porque falo de temas que eu preciso compreender mais, entender mais. E aí a gente aproveita para tentar também levar um pouco dessas ideias para as pessoas. Porque é com esse propósito, então, de desconstruir, de repente, uma história, uma ideia, uma cultura, um hábito que nós temos, modificar ou transformar conceitos que nós acabamos aprofundando, estudando um pouco mais sobre esses assuntos. Então é claro que aqui, falando sobre anjos, nós não vamos esgotar o assunto, nós faremos apenas alguns apontamentos, dado a amplitude dessa temática, a grandiosidade dessa temática, porque ela envolve exatamente todos os elementos, a base da doutrina espírita. Então, quando a gente pensa em anjo, uma figura angelical, no nosso imaginário, nós vemos aquilo que a mídia nos mostrou, aquilo que a igreja nos colocou, enfim, uma série de coisas, de imagens que estão feitas, que estão colocadas, que estão postas, arraigadas dentro de nós. Então vamos tentar trazer essa ideia de anjo para algo mais próximo de nós. E por isso que nós colocamos, um dia todos seremos anjos. Alguém lá em casa falou assim, mas tem como provar? Você duvida? Bom, vamos tentar conversar um pouco, falar um pouco sobre isso, para ver se nós chegamos. Por isso que nós falamos, o Espiritismo é essa porta que se abre para que a gente possa conhecer um pouco mais e não ficar naquela fé dogmática e acreditar naquilo que apenas nos disseram e não fortalecermos, não buscarmos uma fé raciocinada. Então vamos ver o que diz, primeiramente, o conceito de anjo. Do latim, angelus, do grego, angelos, mensageiro. Segundo a ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade, por sua natureza e por seu poder. Podem manifestar-se quer por meio de avisos ocultos, quer de maneira visível. Então, em muitas religiões, tradicionais ou não, nós percebemos essa figura, essa imagem do anjo. O catolicismo, o judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo e umbanda, entre tantos outros, falam do anjo, figura de luz, esse intermediário, esses seres perfeitos. Mas parece algo ainda distante de nós. E é sob esse ponto de vista da doutrina espírita que a gente vai abordar, porque ela fica mais racional, mais clara para todos nós. Quando nós falamos em cultura, nós lembramos também que além de anjo, nós temos a palavra demônio. Não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente.
Então, só nos últimos séculos que se deu essa designação de demônio como algo ligado a coisa ruim, ao mal. Mas entre os gregos se tinha a ideia de um gênio. A pessoa que nascia com um gênio bom, acompanhada de um gênio bom, de um espírito bom, ela seria uma pessoa de boa sorte, de grande sorte, uma pessoa feliz. Já aquele que tinha a companhia de um gênio do mal, um espírito do mal, teria problemas a enfrentar pela frente. Então vejamos que tudo isso está dentro de nós, essa ideia, esses conceitos, e vem a doutrina espírita nos falar de algo mais claro, mais explícito para nós entendermos. Da mesma forma, falando em conceito, quando se fala em anjo, qual a imagem de um anjo que normalmente se tem nesse imaginário popular? Asas, é isso? Pois bem, os serafins, os arcanjos, evidentemente, essa ideia de asas, anjos com asas, não passa de um atributo imaginado pelos seres humanos, para designar, por exemplo, a sua velocidade com que ele se locomove, se transporta. Por outro lado, vamos pensar da seguinte forma: os anjos, espíritos puros, podem se mostrar, e eis aí uma qualidade dos espíritos, uma faculdade de se mostrar, de se transformar em qualquer forma, aparecer, surgir em qualquer forma. Então o que acontece? Muitas vezes, ao longo da história, na cultura ou nas igrejas, nas religiões, os anjos apareceram nesse formato, nessa forma, tendo asas. Por quê? Exatamente para se identificar com aquilo que as pessoas pensavam a respeito do anjo. Então eles podem parecer, da mesma forma que espíritos que reencarnam de novo, ou melhor dizendo, espíritos que aparecem para as pessoas, para médiuns, enfim, pessoas que têm essa capacidade, elas podem aparecer com a fisionomia da última reencarnação ou não. Então, se a pessoa tem dificuldade de reconhecer, ele pode aparecer com a fisionomia da última reencarnação. E assim pode acontecer sucessivas vezes. Se houver uma necessidade, se houver um entendimento nesse sentido, aquele espírito poderá então aparecer com aquela fisionomia, para que possa ser identificado daquela forma. Agora, falando com base no Espiritismo, tendo o Espiritismo como guia, nós vamos ver como essa ideia de anjo muda. Vai sair desse imaginário popular, da cultura, da crendice muitas vezes, para algo mais lógico, racional. Porque o Espiritismo tem exatamente essa capacidade, ou essas qualidades, de nos livrar das ilusões. Ilusões como, por exemplo, a ideia de céu e inferno, que também, da mesma forma que demônio e anjo, está impregnada de muitos enganos, muitas ilusões. O Espiritismo mostra o caminho, por exemplo, da felicidade. Eu falava em sala de aula, tem um capítulo em filosofia que fala sobre a felicidade, e eu perguntei: vocês acham possível uma pessoa ser feliz plenamente? Daí, quando alguém falou em prazer, em momentos que a gente precisa aproveitar, nós já falamos sobre isso aqui inclusive, nós precisamos aproveitar os momentos bons que nós temos, que a felicidade é um percurso, é uma jornada, que a gente tem que ir usufruindo daquilo que tem à disposição, mas que se ilude quem vai pensar, vai se decepcionar depois, que desencarnando vai chegar ao mundo dos espíritos e vai ficar na plena felicidade.
porque os Espíritos nos disseram: o paraíso, o céu, está onde existe um espírito feliz. O inferno, onde está um espírito com sofrimento, um sofredor. Então, esse nos livrar das ilusões, nos mostrar, e aí entra aquela questão da contradição. Não tem como vamos tratar da questão da felicidade apenas numa existência. Então, como que uns têm que sofrer tanto para chegar a ser feliz e outros fica tão fácil? Porque uns têm que viver 70, 80 anos e uma vida difícil, sofrida, e outro que desencarna com 7, 8 anos, não teve problema nenhum e vai no mesmo lugar no paraíso. Mas espera lá, que história é essa? Alguma coisa está errada. É justo isso? Se nós tivéssemos apenas uma possibilidade, e daquele que não dependeu dele viver onde ele está vivendo, que não dependeu dele ser feliz, conquistar, melhorar-se, como é que fica isso? Alguém tem todos os recursos, alguém tem todas as capacidades, ele pode ser feliz, mas e aquele que não tem os recursos, mora num lugar cercado de criminosos e assim por diante, não recebe educação, não tem apoio, não tem quem ajude? Ora, Deus não nos trata todos iguais, indistintamente? Assim nós já começamos a perceber, a entender que quando falamos também de anjos, nós temos que falar de justiça, porque vamos partir do princípio de que nós acreditamos em Deus, e acreditando em Deus, Ele tem que ser único, Ele é único, todo-poderoso, onisciente, onipresente, bom, justo. A partir desses atributos nós temos que cuidar para não entrarmos em contradição, de atribuirmos valores diferentes, de enxergarmos de maneira diferente. Então vejam, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não se pode negar. A revelação espírita, entretanto, confirma tudo isso dos povos, mas ela nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. Nós encontramos isso no livro Céu e Inferno. Porque sem os espíritos, nós ainda estaríamos na crença de que os anjos são criaturas privilegiadas e os demônios criaturas predestinadas ao mal para a eternidade. Sem os espíritos terem vindo nos mostrar como é a vida no mundo dos desencarnados, nós ainda estaríamos acreditando nisso, e tratando os anjos como seres distintos, criados perfeitos, auxiliares de Deus, intermediários, mas que não fizeram o percurso, porque foi assim que aprendemos. E a doutrina espírita vem tirar essa ideia, vem modificar, reformar, modificar completamente essa ideia, mostrando inclusive então a origem e a natureza, como se comportam, o que fazem esses espíritos. Então, para começar, o Espiritismo nos ensina que os espíritos são almas de homens que já viveram aqui, que elas progridem sem cessar, e que os anjos são essas mesmas almas ou espíritos chegados a um estado de perfeição que os aproxima da divindade. Mas aí começa a mudar, então muda completamente o foco. O Espiritismo nos coloca que esses espíritos anjos, os anjos, são espíritos perfeitos que já viveram aqui nesse planeta.
São almas de pessoas que viveram no planeta. Então já não são mais pessoas. Ora, se são espíritos que já estiveram aqui, significa, porque esse é um mundo de provas e expiações, significa que eles tiveram problemas também. Opa! São perfeitos, mas não foram criados dessa forma. Veja como muda a ideia, porque senão nós estaríamos contradizendo aquele atributo divino: Deus é justo. Se Deus é justo, tratamento igual para todos. Pergunta 128 do Livro dos Espíritos: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Eis aí a confirmação daquilo que nós falamos. E quando fala em escala, pode parecer algo estranho, mas espera, os espíritos têm uma hierarquia, existe uma escala? Aqui nós temos também classes sociais, hierarquias, quem pode, quem não pode, quem faz e quem não faz, e assim por diante. Mas dentro dessa escala, é evidentemente que o critério de autoridade, de elevação, é único, o da moral, elevação moral. E não precisa, evidentemente, como nas nossas imperfeições aqui, a lei estabelecer, faça isso, não faça aquilo. Não precisa obrigação, não precisa punição. Tanto os espíritos evoluídos quanto os inferiores, cada um sabe o que lhe cabe. E os espíritos mais inferiores, em contato com os espíritos perfeitos e puros, já sabem o que podem e o que não podem fazer e a sua posição. Mas dentro dessa escala nós estamos também. Afinal, somos espíritos, não é mesmo? Então, nós nos enquadramos aqui rapidamente, para lembrar, na terceira ordem, espíritos imperfeitos, que tem os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, e tem muito, os neutros, que de repente nós estaríamos nessa, né? Se bem que neutro é uma palavra meio assim, mas é aquele negócio, uma hora a gente está bem, outra hora não, então fica ali patinando ainda com os muitos defeitos, né? Mas preocupa, por exemplo, e isso é bom a gente sempre lembrar, que há a predominância da matéria sobre o espírito. Quer dizer, os nossos interesses predominam ainda os interesses da matéria. Nós damos mais valor. Eis aí a questão de aproveitar os recursos que nós temos. Que valor, que graduação nós damos de valores em relação àquilo que nós temos à disposição. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Propensão ao mal, quer dizer, a inclinação, a tendência é para o mal. Isso somos nós, esses somos nós ainda. A segunda ordem dos bons espíritos, sábios, benevolentes, superiores, já é a qual nós não pertencemos ainda, né? Existe a predominância do espírito sobre a matéria. E mais importante, desejo do bem. Isso vai determinar, inclusive, ações para nós entendermos um pouco sobre essa questão dos anjos. E a primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, se os anjos são espíritos puros, significa o quê? Que nós estamos falando de nós mesmos amanhã.
aqui começa então, deixa-se de lado aquela ideia de anjos como algo inacessível, como um ser privilegiado. Já tivemos a confirmação de que são espíritos puros, que não são seres privilegiados. Se não são, se já estiveram nesse planeta ou em outros, significa que eles evoluíram. Portanto, nós estamos falando de uma jornada que nós estamos fazendo rumo a essa perfeição. Essa saga, essa história que está sendo construída por cada um de nós, é também a história, a saga, a luta daqueles que já atingiram a perfeição. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, mais uma vez fica consolidada a ideia de que os anjos são espíritos perfeitos e que fizeram a caminhada. Portanto, nós também estamos fazendo essa caminhada. Você duvida? A fé raciocinada me dá essa certeza. Não aquela fé, e nós várias vezes já falamos sobre isso, não é fruto apenas da razão a cada instante, mas ela já raciocinou, ela já nos confirmou. A dúvida que nós já tivemos, a dúvida que continuamos tendo, é importante para a nossa evolução, para chegar à certeza, para chegar a essa fé que nos dá como que a luz, o caminho, a orientação para chegarmos lá à meta, ao objetivo, que é Deus. Então, eu reforço, eu melhoro, eu qualifico mais a minha fé. Ela não titubeia, ela não é uma fé frágil, ela se sustenta, porque está embasada em critérios, em razões, em argumentos. E principalmente porque nós passamos a usar, como falamos antes, os atributos divinos para nos referenciarmos e termos essa fé raciocinada. Vamos passar alguns pontos aqui rapidamente. A existência de espíritos puros e perfeitos, estamos certos disso? Todo mundo concorda que existem? Lembremos do que o Mestre Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Não que seja traduzida ao pé da letra que nós vamos chegar à igualdade de Deus, mas essa perfeição é possível, e Jesus deu o exemplo, mostrou o caminho. E a partir do momento em que constatamos que existem espíritos perfeitos, nós entendemos que essa perfeição não pode ser alcançada a partir de apenas uma existência. Veja como as ideias vão se consolidando, vão se amarrando, e nós não entramos mais em contradição. Porque, convenhamos, todos aqui concordam que não tem como ser feliz plenamente apenas numa existência, correto? Não tem como. Feliz, nós temos momentos felizes, nós temos uma felicidade momentânea e assim por diante, mas a felicidade plena como os espíritos perfeitos, nós não temos. Mas se eles já alcançaram, uns mais depressa, outros menos depressa, consequentemente nós passamos a ter a certeza de que também podemos. E a reencarnação é esse recurso que nós temos, é esse perdão divino que nós temos para as nossas falhas, de repetirmos de ano, de repetirmos de encarnações, passarmos pelas provas que escolhemos.
Só a reencarnação pode nos mostrar que existe justiça. Essa possibilidade que todos, indistintamente, começam como espíritos simples e ignorantes. E assim aconteceu com os anjos. E assim aconteceu conosco. Justiça divina, existência de Deus, Deus justo, perfeito. A partir da reencarnação não há outra forma, porque não temos como entender simplesmente alguém dizer, não, acredita e ponto. Nós podemos ser felizes numa reencarnação, numa existência. Voltamos àquela situação. Por que uns mais felizes do que os outros? Por que uns sofrendo mais que os outros? Ora, não somos todos filhos de Deus? E aí a reencarnação é essa possibilidade que todos temos de recomeçar, de chegarmos de espíritos ignorantes, simples, chegarmos à perfeição, sede perfeitos. A ação dos espíritos, o anjo da guarda, o espírito protetor. A influência dos espíritos, não há como negar isso. Nós somos influenciados por pessoas também, recebemos essa influência das pessoas, boas ou más, correto? Então, essas pessoas, nós acreditamos que têm algo mais do que o corpo físico, portanto são espíritos, são almas. E se podem nos influenciar enquanto aqui encarnados, também podem nos influenciar na condição muito mais ainda de desencarnados. Então, nós sofremos essa influência. Falta para nós, talvez, algumas vezes, essa sensibilidade de perceber, de reconhecer, essa humildade de entender que há alguém nos ajudando, há alguém nos protegendo, dizendo, vá por aquele caminho e não por esse, faça isso e não aquilo. E nós muitas vezes não temos a percepção, a sensibilidade para perceber isso, para ver isso. É que nem aquele exemplo dado pelos espíritos, Kardec cita, de alguém que está no deserto com muita sede e de repente tem uma ideia para seguir o caminho e encontrar água, encontra água. Ele pode ter duas posições. Ele simplesmente dizer, que ideia maravilhosa eu tive. Pensei e cheguei a essa conclusão e cheguei à água. Ou então ele pode dizer, um espírito, alguém me sugeriu, alguém me indicou e eu cheguei à água. Então, quantas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito nos sugerindo? E quantas vezes nós deixamos de pedir? Eis a ação da prece. E quando pedimos, talvez não fizemos da forma correta, mais adequada. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar danos. É que algumas vezes nós falamos da prece, da ação da prece, da ação dos anjos, e queremos que eles façam aquilo em nosso lugar. Eu não fui atendido, mas eu não me mexi do lugar para fazer. Eu não tive vontade suficiente para agir, para fazer. Então o Espírito, o anjo, que está me ajudando, me protegendo, me orientando, me guiando, sugere, me dá a dica. Agora, eu preciso fazer. Eu preciso sair do meu comodismo, da minha condição de inércia, ir adiante.
Vamos pensar um outro ponto ainda, sobre a existência de um espírito protetor para cada ser humano sobre a prática do bem. Ora, mas existe um espírito protetor para cada um de nós? Parece algo meio irreal. É que nós pensamos de acordo com a nossa limitação. Nós estamos esquecendo que Deus é bom, que Deus é justo, e se uns têm, todos precisam ter. E a bondade divina não tem limites. Se continua criando eternamente a grandiosidade do universo que está aí, por que não teríamos tantos espíritos para nos auxiliar? De mais a mais, Deus em primeiro plano, vamos lembrar de novo da escala dos espíritos puros. Desejo do bem. Essa é a natureza dos espíritos bons, modificaram a natureza. Nós estamos tentando fazer o bem, tendo algumas ações para o bem. Eles já são bons, puros, perfeitos. Então é natural que se faça o bem. O desejo é do bem. Daí nós entendermos por que é tão importante para eles, é essencial, é da natureza estarem fazendo essa prática, a prática da caridade, que pode anular os erros cometidos. A caridade. Olha só o que diz a questão 967 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte suprema de felicidade, de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Agora, o final. São felizes pelo bem que fazem. Então, aquela pergunta, mas existem espíritos que ficam fazendo o bem o tempo todo, estão à nossa disposição e assim por diante? Fazer o bem traz felicidade. Eles são felizes na prática do bem. A natureza deles é essa, fazer o bem. Daí nós passamos a entender que não há por que não ter também, além daqueles critérios que nós colocamos, um espírito para cada um de nós a nos proteger. É claro que eles podem nos deixar em alguns momentos, porque nós fazemos isso, provocamos isso. Mais um item importante nisso tudo: a conexão, essa ligação, essa sintonia, essa vibração que nós precisamos ter com o espírito elevado, com o nosso espírito protetor. Qual a qualidade da nossa ligação, da nossa conexão? Ou melhor, qual a nossa sintonia? Em que nós estamos ligados? O conhece-te a ti mesmo? E lá no finalzinho ele fala assim: quanto tempo dedicais a outras coisas e não podes dedicar alguns minutos para se conhecer melhor, em outras palavras, para conhecer a si próprio. Então, os espíritos estão à disposição, mas nós preferimos, e olha quanto tempo nós perdemos em outras coisas, ligados. E não estou dizendo que não se deva usar os recursos tecnológicos que nós temos, mas quanto tempo, e eu falo por mim, quanto tempo nós perdemos com conteúdos,
com conversas, com informações que não são informações, são desinformações. Nós não colocamos aquele filtro para olhar as mensagens que estão vindo, as informações que estão vindo, porque o que tem de lixo nessas redes sociais, na mídia como um todo, é algo assustador. E nós nos deixamos envolver por tudo isso. Quanto tempo nós perdemos? E aí nós não temos a capacidade, falo por mim de novo, muitas vezes, de nos ligar um pouquinho, alguns minutos, com o nosso amigo, que está sempre a nos ajudar. Não é fácil. Eu tenho buscado, tenho tentado, essa questão do hábito. Kardec fala da educação como um hábito. É a repetição. E algumas vezes eu tento, depois eu escorrego. Eu não consigo dar continuidade. Eu não repito. E tento de novo e assim vai. Assim acontece com as nossas atitudes. Quando eu tento me corrigir. Por isso que quando nós falamos de anjos, espíritos perfeitos, nós estamos falando de nós amanhã, porque nós temos que superar esses vícios, essas tendências, essas imperfeições, para chegarmos a esse estágio, a essa perfeição. E para fazer isso é uma luta danada. Nós vamos ter que voltar aqui muitas vezes. Já voltamos tantas vezes. E nós temos espíritos a nos ajudar, a nos orientar. Então, na incerteza, na dúvida, numa dificuldade, seja até física, de dor mesmo, de confusão, de não saber o que fazer, peçamos ajuda a esse anjo, a esse espírito que está disponível. Ora, essa questão de energia, todo mundo sabe como interfere o pensamento nosso aqui, bom ou mal. Isso tem uma influência muito grande entre as pessoas. Então imagine se nós estivermos ligados a esse espírito bom que nos protege. Nós estaremos fechando porta para os espíritos inferiores nos influenciarem. E aqui quando se fala em atração, repulsão, aqui não é aquele contrários se atraem. Aqui nós temos que vibrar, sintonizar com espíritos bons, porque se nós sintonizarmos, ligarmos, conectarmos com espíritos inferiores, eles farão a ligação e ficará uma ligação potente, forte. E aí, para se livrar disso, não é fácil. Então, essa dificuldade que nós temos muitas vezes de nós ouvirmos, darmos atenção ao que o Espírito está nos dizendo. Quantas vezes vocês, nós não ouvimos alguma coisa sugerindo, vá por aqui, vai por ali, faça isso. E se você tomar tal resolução, se você tomar tal atitude, será que não é melhor? A gente usa a nossa inteligência, mas tem coisas que surgem assim, de repente, olha como é que eu fiz aquilo, como é que surgiu aquela ideia? E aí de novo aquela ideia do caminho, né, do deserto. Ah, fui eu que tive. Pode ser, algumas vezes nós temos também, mas outras vezes o nosso anjo está nos indicando o caminho a seguirmos. E aí, a partir disso, nós podemos fazer melhor as nossas escolhas. Então a dica é essa: pedir ajuda ao anjo de guarda. Não só pedir, não só ouvir, mas principalmente agir. Esse é o desafio, porque se nós começarmos desde que levantamos, me ajude, me acompanhe, me dê discernimento, me auxilie durante as dúvidas e assim por diante, na hora do trânsito, sabe, a gente começa a fazer uma conexão, começa a perceber, e na hora de perder a paciência com o motorista que vai à nossa frente, alguém cruza a nossa frente, assim por diante, nós passamos a lembrar, e isso acontece em vários ambientes durante o dia, na falta de paciência com alguém, na palavra que eu ia dizer daquela forma, e me expressei de forma diferente. Se nós estivermos ligados, pode ter certeza que a gente vai melhorar. 495 para fazer o fechamento.
olha o que eles nos dizem. São Luís, Santo Agostinho. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que não falhareis em atingir a meta, enquanto a meta é o próprio Deus. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Eles pedem que a gente entre em contato, que a gente peça, que a gente ouça, que a gente os incomode. Eles estão aí para ajudar, eles são espíritos puros, bons, eles não vão se incomodar. E a gente tem esse recurso e não temos o hábito de pedir. Talvez alguém tenha conseguido, nem todos são iguais. Eu ainda tenho dificuldade, mas de vez em quando, ou muitas vezes, tenho conseguido fazer isso, e isso tem dado um resultado muito bom nas ações, no cotidiano, no dia a dia. Então percebamos aqui que falar de anjo não é algo longe da nossa realidade. Nós estamos falando de todo o processo, de todo o caminhar que nós temos que fazer para chegarmos lá. Então, é preciso que nós deixemos de lado esse pré-conceito de anjo. São espíritos perfeitos, espíritos bons. O nome pouco importa, inclusive na hora de evocá-lo, de pedir ajuda. Não importa se não sabemos o nome. Importa que existe alguém que está para nos amparar. E nós podemos e devemos pedir ajuda. Que o Senhor nos abençoe sempre e possamos evoluir nessa caminhada. Que assim seja.